O meu nome é João Madeiras Pereira e, portanto, tal como já vos foi indicado, eu venho falar-vos de computação gráfica. Portanto, a outra vertente científica da área da computação gráfica e multimédia. Vamos tornar isto um pouco interativo e a primeira coisa que eu vos queria gostar de perguntar é, no vosso dia-a-dia, nas vossas rotinas diárias, se vocês costumam tomar contacto com situações onde a computação gráfica esteja envolvida. Dê-me alguns exemplos. Jogos, certo? Olham para a televisão, veem filmes de animação, veem filmes com efeitos especiais, portanto, tudo isto está presente a computação gráfica. Portanto, quando falamos de computação gráfica, estamos a falar realmente de quê? Qual é o objetivo? O que é que se faz com a computação gráfica? Representar, estamos a falar de imagens, correto? Portanto, estamos a falar de processos que lidam com a criação e a manipulação de imagens. É isto? Imagens não são objetos. Só isto? Falta aqui qualquer coisa? Se eu falar em fotografia, estou a processar imagens. Isto é computação gráfica? Não. Então o que é que falta aqui? Falta falar do computador. Portanto, processos de criação e manipulação de imagens utilizando o computador. Portanto, é isto a computação gráfica. Naqueles exemplos que foram apresentados pelo professor Joaquim Jorge, houve uma aplicação que era uma aplicação num domínio que era a realidade aumentada. Na realidade aumentada está presente a vertente da computação gráfica? Qual foi o objeto naquela situação, naquele demo, onde esteve presente a computação gráfica? Quando eu estava a cortar o pino, não é? Portanto, aquele objeto é um objeto gráfico, correto? Portanto, quando se fala de realidade aumentada, o que é que nós estamos a falar realmente? Estamos a falar da mistura da imagem real, ok? Com uma imagem gráfica. A imagem real é aquela que foi captada pelo dispositivo, seja a câmera, seja uma fotografia, misturada com uma imagem gerada por computador. Quais são os desafios tecnológicos da realidade aumentada? Vocês viram que ali a representação do meu objeto gráfico, um simples pino, não é um objeto extremamente complexo. Ok? Mas a realidade aumentada em si é uma atividade, do ponto de vista tecnológico, altamente desafiante. Podem-me dizer porquê? Qual é ali o desafio tecnológico que está presente naquela situação? Vocês, quando estão a filmar a vossa realidade, os objetos da vossa realidade estão referenciados a um determinado sistema de coordenadas. Correto? Quando vocês estão a gerar os vossos objetos gráficos, eles têm também o seu próprio referencial. A questão é como é que eu vou fazer alinhar os dois referenciais de modo a ter uma representação da realidade aumentada coerente. Ok? Ora bem, como eu vos estava a dizer e como vocês já referiram, portanto, a computação gráfica está presente em diversos domínios. Desde os filmes, efeitos especiais, jogos, quer sejam jogos lúdicos, quer sejam jogos sérios, a computação gráfica está sempre presente. E, portanto, esta é basicamente a definição de computação gráfica. Trata-se de um processo que tem por objetivo a geração de imagens utilizando meios computacionais. Portanto, as aplicações de computação gráfica, ou onde é necessário a geração de imagens, okay, são diversas. Desde os videojogos, passando por filmes de animação, indo à simulação, simuladores. Qual é o objetivo dos simuladores? Falamos de um simulador de voo. Portanto, o objetivo é construir uma realidade virtual, ok, que permita fazer o treino do jogador numa determinada atividade. Neste caso em particular, no simulador de voo, eu estou a treinar a minha capacidade de pilotar um avião sem ter que treinar isso num avião real. Ora bem, ia-vos mostrar um vídeo que ilustra um conjunto de situações onde a computação gráfica é aplicada. Vocês irão rapidamente identificar jogos, filmes, efeitos especiais em filmes, para vocês perceberem neste momento qual é o estado atual na computação gráfica.
Portanto, se vocês reparem, tem aqui um vídeo que ilustra um conjunto de situações que vai desde a aplicação da computação gráfica na geração, na criação de efeitos especiais em filmes, ok? Até filmes de animação e a utilização de computação gráfica nos jogos. E vamos ver aqui, por exemplo, nestes três casos, jogos e filmes de animação, existem paradigmas de computação gráfica que são diferentes. Posso baixar um bocadinho a luz, faz favor. Reparem no realismo com que determinados personagens são representados. Reparem também na fluidez das animações. Estava aqui o meu colega a dizer que uma das pessoas que foi responsável por uns efeitos especiais aqui, nomeadamente no Homem-Aranha, vai estar cá presente no dia 21, que é o Paulo Debvec, okay? Que vai estar cá presente para fazer uma palestra. Ora bem, eu queria chamar aqui a atenção, falei-vos há bocadinho, aqui em dois tipos de aplicações que aplicam dois paradigmas de computação gráfica diferentes. Os filmes de animação e, por exemplo, os jogos. Alguém me sabe dizer qual é a diferença de geração de imagem num jogo por computador e num filme de animação? Todos eles usam a computação gráfica. O que é que nós estivemos a falar na apresentação anterior? Estivemos a falar de interação. Nos jogos de computador, ok? Para além da necessidade de ter a geração de imagens em tempo real, já vamos ver o que é que isso significa, eu tenho uma preocupação em poder interagir com a minha aplicação gráfica. É isso que caracteriza um jogo gráfico, ok? Numa animação isso não acontece. Como é que são feitos os filmes de animações? Vocês olham para os filmes de animações, aquilo tem um realismo espetacular, ok? Deixem-me só dar-vos uma ideia. Eu penso que tenho aqui um acetato. Eu vou aqui fazer... Ok? Por exemplo, o filme de animação Car 2. Para fazer a síntese de uma única imagem, portanto, vocês sabem que um filme de animação corre a quantas imagens por segundo? Os filmes de animação correm a 24 imagens por segundo. Ok? Para fazer o render, quando eu falo em render, estou a falar em quê? Gerar uma imagem, ok? Demorou cerca, em média, 11,5 horas no agregado de máquinas, ok? Isto apenas para gerar uma única imagem. Agora imaginem, ok? Fazer um filme com uma determinada duração de hora de 120 minutos, ok? A 24 imagens por segundo. Ora bem, isto são tudo imagens que são geradas offline, ok?
e que depois são passadas em tempo real no processo de reprodução do filme. Está bem? Portanto, isto é um exemplo da aplicação gráfica não interativa. No entanto, vocês vão lidar, na maioria dos casos, ok? No contacto que vocês vão ter com as diferentes cadeiras, no âmbito da lei e no âmbito do mestrado, vocês vão preferencialmente lidar com o desenvolvimento de aplicações gráficas interativas. Ora bem, nós falámos há bocado que computação gráfica está relacionado com a geração de uma imagem. O que é uma imagem? O que é gerar uma imagem? Quando eu olho para o ecrã, estou a ver uma imagem. O que é que representa esta imagem? É um conjunto de pixels. Ou seja, a representação de imagem não é mais do que a discretização de um determinado espaço. Essa discretização traduz-se na utilização de pixels. O que é que são os pixels? São pontos do vosso ecrã que são iluminados. E a ordem, o modo como esses pontos são iluminados no vosso ecrã é fornecido pelo hardware, software que está a atuar nessa máquina. Portanto, queria-vos chamar a atenção que hoje em dia tudo o que tem a ver com a geração de imagens tem a ver com a utilização de processamento gráfico que vai gerar um array de pixels. E esses arrays de pixels são armazenados numa memória que depois vai ser lida por um controlador de vídeo que converte no sinal que vai alimentar um ecrã. Portanto, isto é basicamente o processo do ponto de vista de hardware que está por trás na geração de uma imagem. Mas nem sempre a imagem, a construção de uma imagem se fez à custa de pixels. Há alguns anos atrás, os vossos monitores não desenhavam pixels, mas desenhavam vetores. Quando vocês queriam construir um determinado objeto, vocês tinham dispositivos de ecrã, que eram um tubo rascatório, que tinham um feixe de eletrões que ia construir vetores. Vocês forneciam comandos do tipo ponto inicial, ponto final, ele desenhava um vetor e todo o restante objeto era desenhado à custa de vetores. Ok? Estávamos na presença de dispositivos vetoriais. Ora bem, o que é que fez mudar o modo de representação de imagens? O que é que na altura dos anos 70, em termos tecnológicos, havia mais parecido com a representação de imagens? Do ponto de vista de um consumidor. A televisão. Ok? Como é que é construída, desde sempre, desde que a televisão foi inventada, como é que é construída a imagem numa televisão? Quando vocês tirarem uma fotografia a uma televisão com uma vossa máquina fotográfica com uma velocidade de obturação extremamente elevada, quando vocês tiram uma fotografia, vocês olham para a fotografia e veem o quê? Uma imagem completa? Não. A vossa imagem na televisão é construída através de um processo de linhas de varrimento que são efetuados periodicamente, de baixo para cima e sempre da esquerda para a direita. E à medida que o feixe eletrónico vai percorrendo essas linhas, vai iluminando os pixels. É assim que é construída uma imagem. Ok? Portanto, a passagem da tecnologia vetorial para a tecnologia raster teve por base precisamente o desenvolvimento da televisão. Aliás, a aceitação de uma determinada tecnologia, como vocês sabem, tem sempre por base, a adoção da tecnologia, okay, tem sempre por base a aceitação por parte do grande público dessa mesma tecnologia. E, de facto, a tecnologia da televisão foi o motor para a adoção de dispositivos hoje baseados em pixels. E, portanto, como podem ver, todas as vossas imagens, tudo aquilo que nós vimos há bocado nos filmes, não é mais do que a construção de imagens à base de pixels. Ora bem, o vosso primeiro contacto com a computação gráfica faz na LEIC através da cadeira da Unidade Curricular Computação Gráfica. É aqui que vocês vão aprender, okay, os conceitos básicos de computação gráfica. Portanto, os objetivos desta cadeira é aprender os conceitos mais importantes. Atenção, vamos focar fundamentalmente na computação gráfica tridimensional, ok? Nunca descurando, sempre que possível, referências à computação gráfica bidimensional. O objetivo é vocês aprenderem a estudarem as arquiteturas das aplicações gráficas, aprender com detalhe os vários tipos de transformações, conhecer e saber escolher modelos de cor e formatos de imagem. E como corolário, ok? Vocês vão desenvolver
nos laboratórios, uma aplicação gráfica interativa. Está bem? Ora bem, se isto é o vosso primeiro contacto no âmbito da Lake, ok, com a computação gráfica, deixem-nos adiantar, e isso já foi ventilado pelo meu colega atrás, que no prosseguimento dos vossos estudos do mestrado, vocês têm outras cadeiras que têm por objetivo precisamente aprofundar os conhecimentos adquiridos na cadeira referida, nomeadamente a cadeira de animação e visualização tridimensional e a cadeira de programação 3D, simulação e jogos. Ora bem, quase todas estas cadeiras, como eu vos estava a dizer, têm como denominador comum a síntese de imagem, ok? Mas, do ponto de vista de investigação, quais são os fatores que estão por trás quando vocês estão a desenvolver uma aplicação gráfica interativa? Quais são os fatores que vocês têm que ter em conta nesse desenvolvimento? Vocês olharam para aquilo e o que é que vos despertou a atenção? O realismo com que esses caracteres são representados. Ok? Qual foi o outro pormenor que vocês identificaram e que vos despertou a atenção? O movimento. Ok? Vocês repararam que a questão do dinamismo das imagens é extremamente importante para vos transportar para a realidade. Portanto, quando vocês estão a gerar imagens, vocês têm que ter sempre em mente o seguinte: realismo versus tempo de geração de imagens, tempo de desempenho. Ok? E isto são dois fatores antagónicos. Se eu quero gerar uma imagem com um elevado grau de realismo, ok? Eu tenho que ter em conta o tempo que eu vou ter que tomar para gerar essa mesma frame. Okay? E isto são fatores antagónicos que vocês têm que atacar logo ao princípio. É isto o principal desafio, okay? Quando vocês desenvolvem uma aplicação gráfica. O quando realista é que eu quero construir a minha imagem de modo a conseguir ter tempo real. E quando eu falo em tempo real, estou a referir-me a quê? Falei há bocado que os filmes de animação corriam a 24 imagens por segundo. Quando eu estou a falar em tempo real, em computador, eu posso dizer, ok, é aceito, que as aplicações que têm 10 a 15 imagens por segundo são consideradas de tempo real. Okay? Chama-se imagens frames por segundo. Portanto, isto é um indicador do desempenho da vossa aplicação. Ora bem, então agora imaginem o seguinte. Falei há bocado em realismo, correto? Muito bem. E falei há bocado em imagem. Eu, para gerar uma imagem, eu tenho que ter uma entrada, tenho que ter um input. Que input é esse? É uma cena. Ok? Vocês associem sempre ao processo de geração de imagem, façam uma analogia com o processo de captura de uma imagem através da câmara fotográfica. Vocês pegam na máquina fotográfica, apontam a máquina fotográfica para uma determinada cena, ok? E tiram uma fotografia de acordo com a posição e a orientação do observador. Está bem? Portanto, aqui, o que é que nós temos? Computação gráfica. Temos uma cena e temos uma imagem. O que vocês